E aí, como é que vocês estão, galera? Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Cristina Silva e hoje eu vou explicar sobre glicose. Sobre a direção, claro, e responsável, a professora Flávia, responsável pela matéria de biofísica e bioquímica, tá bom? Desde já, vamos lá, sem muita enrolação. Bem, gente, bora lá. A glicose é um tipo de carboidrato obtido a partir da alimentação e também produzida pelo organismo, sendo armazenada no fígado e nos músculos. Eu coloquei a primeira imagem, que é açúcar, que é o carboidrato de fácil absorção. A segunda é quando a glicose já está fazendo o seu trabalho e no terceiro já está no corpo sendo absorvido. Vamos lá. Onde e como ocorre? Eu preferi gravar um vídeo para vocês porque explica melhor, autoexplicativo de como funciona o nosso organismo, tá bom? Eu vou falando e ele vai aparecendo aqui na tela para vocês. Bora lá! Bora lá, gente. Ao nos alimentarmos, o intestino quebra os carboidratos que ingerimos em substâncias mais simples, entre elas a glicose. Do intestino, a glicose passa para a corrente sanguínea, que vai levá-la para todo o organismo e usá-la como fonte de energia. Quando o pâncreas percebe que o nível de glicose no sangue aumentou, ele secreta um hormônio chamado insulina. E nisso a insulina é essencial porque nossas células não conseguem utilizar a glicose de forma direta. E é necessário que a insulina se conecte às células e transmita a informação para que uma série de reações dentro da célula permita a entrada da glicose. Diabetes tipo 2 pode até produzir insulina, mas o mecanismo que faz a glicose entrar não funciona de maneira adequada. Então, a glicose não consegue penetrar a célula de forma eficiente. E quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina e, da mesma forma, o processo não acontece. A glicose que fica circulando na corrente sanguínea pode causar uma série de problemas, infarto, cegueira, AVC, insuficiência renal e outros também. Se você tem diabetes, siga a orientação médica. Você sabe por que o açúcar em excesso é prejudicial? Bem, quando ingerimos o açúcar, ele chega no intestino, onde é quebrado em glicose, fonte de energia para o nosso organismo. Só que quando uma pessoa tem diabetes e não se trata, uma parte da glicose, em vez de ser usada pelas células, fica circulando na corrente sanguínea. Esse excesso pode causar várias complicações. Ele provoca a deteriorização da bainha de mielina, responsável por proteger nossos nervos, o que provoca diminuição e perda da sensibilidade. Também danifica os vasos sanguíneos, o que facilita a adesão de placas de gordura e aumenta o risco de infarto, AVC. Nos olhos, os danos aos vasos sanguíneos e da retina podem causar a retinopatia diabética, que sem tratamento pode levar à cegueira. Para evitar todas essas complicações, evite açúcar e carboidratos em excesso. Então, como vocês observaram, o vídeo mostra sobre e fala sobre a diabetes. Existe diabetes tipo 1, tipo 2 e tem a terceira, que é a diabetes gestacional. E com isso, eu vou deixar algumas coisas aqui para vocês, que existe um aparelhinho que pode fazer aferir o nível de sangue no seu organismo. Ele coloca e vai saber exatamente se está muito ou se está certo. Por exemplo, de 70 a 100 é considerado normal o nível de açúcar no seu sangue. Só que de 100 a 125 já é considerado pré-diabético. 126 em diante para cima já é considerado diabético. Então, todas essas coisas influenciam para a nossa saúde. Então, é necessário a gente de vez em quando fazer um teste de rotina, principalmente para quem consome muito carboidrato ou açúcares, e para quem tem já na família, né, alguns casos, porque pode ser passado de mãe para filha, essas coisas. Então, não a diabetes e tudo, mas é bom fazer uns exames para ver se está tudo certinho. Vamos continuar sobre o nosso assunto. Então vamos lá. Glicose, também conhecida como glucose ou dextrose, é um monossacarídeo, açúcar simples, com a fórmula molecular conhecida como SHOW. Ela é a principal fonte de energia para as células do organismo vivos. E essa, gente, eu coloquei aqui a nomenclatura química dela, a estrutura química dela, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Características principais do tipo de açúcar, né, que é o monossacarídeo, hexose,
E a função é fonte primária de energia. A glicose é fundamental para a energia do nosso corpo. Bem, saldo de ATP. A origem, encontrada em alimentos ricos em carboidratos, pães, frutas, arroz, etc. Metabolismo, a glicose é quebrada nas células durante a respiração celular, liberando energia, conhecida como ATP. Armazenamento, pode ser armazenada no fígado e músculos, na forma de glicogênio. Regulação, os níveis de glicose no sangue são controlados principalmente pelos hormônios da insulina e glucagon. Então é isso, gente, o trabalho de hoje. Esse foi o meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da dinâmica e tudo, e que a gente possa, ver um pouquinho mais a questão do sangue, porque é muito perigoso.